o segredo de Fátima? Vocês vão ver que é uma sequência de visões. Sequência de visões que, como vai ser interpretado, é uma sequência de visões ao estilo do estilo bíblico, de você narrar as coisas através de visões. Então, no dia 13 de julho, é a terceira aparição, né? A primeira é mais uma apresentação, a segunda ela diz que Francisco e Jacinta vão morrer cedo, mas Lúcia vai ficar, e isso é um desígnio de Cristo, não é dela, é Jesus que quis isso. E na terceira, o centro dela, são as visões que vão revelar e vão chamar muita atenção. Por que vai chamar muita atenção? Porque, apesar das crianças não contarem, é nítido no semblante e na voz das crianças o que elas estão vendo. Imagine, quando elas começam a ver o inferno, elas fazem isso, né? Óbvio, né? Também. Eu teria feito também. Então, isso é que vai passar para todas as gerações o pânico dos segredos. Por quê? As crianças, principalmente porque o primeiro segredo está ligado à visão do inferno. Então, elas veem o inferno e fazem, claro, uma cara mais feia do mundo. É óbvio, o corpo demonstra quando você está vendo uma coisa muito feia, né? A impressão que o segredo vai ficar para a história vai ser muito marcado por isso. Os gestos semblantes e os ui das crianças vendo aquilo. E o pior de tudo, quando as crianças no final dizem, nós não podemos dizer o que vimos. É segredo. Aí que a coisa explode. E essa explosão, na verdade, tem um efeito até hoje, né, de o pessoal ainda badalar muito sobre o segredo. Então, vejamos o segredo. Bem, o segredo consta de 3 coisas distintas, 2 das quais vou revelar. A primeira foi a vista do inferno. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar mergulhado debaixo da terra. Mergulhado no fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, lavadas pelas chamas que delas mesmas saía. Juntamente com as nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair de faúlhas e os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio. Entre gritos e gemidos de dor e desespero que se horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mais transparentes e negros. Vocês estão lembrando como a gente disse que tipo de visão eles tiveram? Uma visão interna, que chama-se visão imaginativa, onde a graça de Deus toca na alma da pessoa, mas ele usa a alma da pessoa, quer dizer, significa as informações que ela tem na cabeça dela, as imagens, então ela vai ver a partir do mundo dela. Ela vai se utilizar do mundo dela para ela entender o que era feio e o que é bonito. Depois, esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes tinha nos prevenido com a promessa de nos levar para o céu. Então prestem atenção, isso é importante. Por que Deus não mostra o inferno para a gente se converter? Porque nenhum ser humano suportaria sem essa frase que disse Lúcia. Eu só suportei ver o inferno porque eu já sabia que não ia para lá. Porque senão eu entraria em desespero. Eles, graças a nossa... Então, pedagogicamente, Nossa Senhora afirma primeiro para eles antes que eles vão para o céu. Só assim ela mostra. Então, Deus é muito bom conosco. Isso não só o inferno nosso. Não é só o inferno eterno, mas até as nossas fraquezas, Deus faz isso conosco. Deus não mostra todas as nossas fraquezas de uma vez só, porque senão nós não nos suportaríamos.
nós entraríamos em desespero. Ele primeiro precisa revelar quanto nos ama, para depois, aos poucos, nos fazer descobrir quanto ruim nós somos. Porque senão, você não suportaria. Então é isso que é a mesma pedagogia que ela diz aqui no A Prisão do Inferno. Eu só suportei ver, porque eu já sabia que não iria para lá. Porque senão, não era suportável. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e de pavor. Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza. E nessa hora, Nossa Senhora estava triste. Vistes o inferno? Então Nossa Senhora disse para eles, vistes o inferno? Para onde vão as almas dos pobres pecadores? Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-á muitas almas. Sabe uma das coisas que mais me chamaram a atenção? Primeiro, a forma bondosa como Nossa Senhora falou para quem ia para o inferno. É o que ela diz? Pobres pecadores. E segundo, ela não coloca o acento na conversão nem na maldade dos pecadores. O acento está forte na oração para salvar eles. Ela não diz, olha, prestem atenção a isso, ela não diz que as pessoas não irão para o inferno se elas se converterem. Ela diz, as pessoas não irão para o inferno se a gente rezar. Elas não irão. Então, mostra mais uma vez a comunhão dos santos. Como pelo pecado de um só nós decaímos, pelo sim de um só nós fomos salvos. O nosso sim, a nossa oração, faz com que muitas pessoas se salvem. O centro ela quer inculcar não medo nos pecadores, ela quer inculcar nos seguidores de Cristo o desejo pela oração e pela penitência. Eu acho que nunca esteve no desígnio de Deus imaginar que todo mundo vai se converter e vai mudar de vida. Eu acho que nunca teve ela no pensamento dela que todo mundo vai conseguir um dia ir à missa no domingo. Mas ela acreditou que se o seu pequenino rebanho rezar insistentemente, fizer penitência e se converter, esse pequeno rebanho salva o grande rebanho. Essa é a grande intuição. Ela não fica dizendo, avise lá aqueles pervertidos, aqueles miseráveis. Se eles não mudarem de vida, eles vão para o inferno. Em nenhum momento ela diz isso. Nossa Senhora diz, rezem. Rezem muito. As almas se perdem porque vocês não rezam. O acento está em nós. Se nós rezarmos, eu sempre tenho essa percepção. Dependendo da nossa conversão, a nossa oração, nós impedimos talvez da nossa geração de ir para o inferno. Depende de nós. Cada geração da igreja foi dada, qual é a imagem da igreja? A igreja é sal. É uma pequena quantidade, mas que salga uma comida toda. O fermento é pouca quantidade referente à massa, mas leveda a massa toda. Uma lâmpada, olha o tamanho de uma lâmpada, olha o tamanho de uma sala. Significa que um pequeno grupo, mas fiel, salva o grupo todo. Isso aí, nós vemos desde a Sagrada Escritura. Abraão pedindo a Deus, Senhor, se tivesse 50 justos naquela cidade, tu não salvas? Deus disse, salvo. Senhor, 45. Deus responde, salvo. Me desculpe a minha insolência, mas se eu baixar para 40? Deus disse, eu salvo. Tudo bem, mas e 35? É engraçado que Abraão foi até a 5. Ele não teve ainda a fé da Virgem Maria. A fé da Virgem Maria disse, e se tiver pelo menos um
Jesus Cristo. Se tiver um justo, salva-se a cidade toda. Né? Jesus é o justo que salva a humanidade toda. Foi o pedido que faltou a Abraão. Abraão chegou a 5. Acho que 5 era difícil juntar. Mas teve Jesus. Então, Nossa Senhora centra nisso. Ela não faz um discurso contra os pecadores. Quando ela fala dos pecados, ela só fala de um tipo de dor. Qual é? O coração do meu filho está sendo ofendido. Então, ela centra nisso. Depois continua. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. E aí ela diz, quando vires uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabeis que é o grande sinal de Deus. Que vai começar, né? Vai começar a Segunda Guerra Mundial. Em 1938, teve a maior aurora boreal que foi conhecida na história da humanidade. Não sei se vocês sabem o que é a aurora boreal, né? Lá bem no norte do norte aqui da Europa, ali Finlândia, tudo, tem um fenômeno de luz que acontece, que é um fenômeno físico mesmo, que as luzes começam a fazer curvas, várias cores, né? Isso é muito forte. Só que a de 1938 foi tão forte que até o sul da Europa viu. Até Paris e outras cidades viram a aurora boreal. E Nossa Senhora disse, quando vocês virem uma luz misteriosa, saiba, então em 1938, Hitler anexa a Áustria aos nazismos. E aí já é o início da Segunda Guerra Mundial, começa a Segunda Guerra Mundial. Por meio da guerra, da fome e perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem os meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz, e não se espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguição à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagra-me-á a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Prestem atenção. Outro ponto fundamental aqui da mensagem você sabe que 1917 é o ano da Revolução Russa. A Revolução Comunista na Rússia, em 1917. E o que é que Nossa Senhora disse? Olha, vai ter a Segunda Guerra Mundial, se vocês não rezarem muito. Me parece que não rezaram muito, né? E desse eu não tenho culpa, porque eu não estava vivo ainda. Né? Das próximas aqui tem a minha parte. Mas o prato fundamental se vocês não rezarem muito, a Rússia espalhará o seu mal pelo mundo. Qual é o mal da Rússia? É a ideologia marxista, o comunismo. Toda a tendência que nós conhecemos de esquerda no mundo. Isso, ela diz, olha, se vocês não rezarem, esse mal vai se espalhar pelo mundo. E vai fazer a igreja sofrer muito. E a igreja vai ser perseguida bastante. E é isso que nós vamos ver. 1917, a Revolução Russa, e todo o mal dessa ideologia se espalhada pelo mundo em todos os lugares. É uma ideologia, vamos dizer a palavra certa, demoníaca, que destrói todos os princípios familiares, humanos, tudo é destruído por esse tipo de ideologia. E se espalha em todos os lugares. E nós vamos ver as suas vertentes até dentro da igreja, com a teologia da libertação e companhia limitada. Né? Então, vai se espalhar essa ideologia de o pobre contra o rico, o empregado contra o patrão.
Esse criar este ódio universal, que é próprio do pai da mentira, o demônio. De criar uma divisão de classes sociais, que classes se odeiem, que vejam desconfiadamente sempre a outra classe. Que o rico odeia o pobre odeia o rico. Quem anda de carro odeia quem anda de transporte público. Quem está na bicicleta odeia. Essa de fazer dividir a sociedade no meio. De um lado, ficar contra outro. De fazer um país ficar dividido com um lado contra o outro lado. É disso que Nossa Senhora está prevenindo. Aqui, olha, se vocês não rezarem, este mal vai se propagar no mundo. E é o que nós percebemos de forma bem clara. Então, esse é o primeiro. Nessa visão estão os dois primeiros segredos, né? Tanto do inferno como a Rússia, a Segunda Guerra Mundial, né? E a principal, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, que é o remédio para todos estes males. Então, o resumo da primeiro e segundo segredo, a mensagem principal para nós é: Nossa Senhora não se dirige aos pecadores pervertidos, assim dirigindo a eles que se eles não se converterem, que eles são miseráveis. Nossa Senhora se dirige aos seus filhos, aqueles que são filhos realmente, no sentido de discípulos do seu filho. E diz: o problema dos pecadores não são os pecadores, são de vocês que não rezam o suficiente. A igreja tem que ser um sal que salga, tem que ser um fermento, mesmo em pequena quantidade, ela é capaz de salvar o mundo. É muito interessante que a igreja oriental tem isso muito claro. A gente talvez, tem algumas vantagens e algumas desvantagens nisso. Na igreja oriental, por exemplo, não se obriga o fiel a ir à missa no domingo. Não é uma obrigação, não é um mandamento. Porque qual é a percepção que eles têm? Quando tem naquele povoado, naquela cidade, uma igreja que se celebra a divina liturgia, aquela cidade toda entra de um navio que é a liturgia e todo mundo participa. Quer quem esteja dormindo, quer quem não esteja indo, não importa. A igreja é uma barca que vai salvando a humanidade. Por isso que é muito interessante, desde o começo do anjo até Nossa Senhora, a mensagem é uma mensagem de comunhão dos santos. Rezem pela humanidade. Somos irmãos, vocês fazem parte da sorte da humanidade. Pelo pecado de um só, a humanidade decaiu. Pelo sim de um só, a humanidade foi redimida. Se tivermos bons discípulos de Jesus, mesmo com uma humanidade decaída e cheia de caminhos errados, essa pequena quantidade de sal é capaz de salgar a comida toda. Essa pequena vela é capaz de iluminar a sala toda. Essa pequena quantidade de fermento salva tudo. E é isso que a Igreja Oriental tem muito claro dentro dela. Se tem um povo rezando piedosamente a liturgia, está salvando quem está ao redor. Isso é a comunhão dos santos, essa solidariedade que existe entre os seres humanos. Você não é só... Ser santo não é ser santo sozinho. Ser santo é salvar a humanidade. É levar a humanidade junto com você. Não é você chegar no seu julgamento final, olha Jesus, está vendo aquela veste que eu recebi no batismo, está bem limpinha, nunca errei, nunca fiz nada de errado. Isso é uma vaidade. É você arrastar junto com você uma quantidade de gente. A beleza de Francisco Jacinto, e se Deus quiser, com a canonização, a beatificação e a canonização da Lúcia, é uma multidão de gente sendo arrastada. Não é o lugarzinho bonito, eu vou ser santo para ter um lugarzinho bonito no céu. É você ir numa noite aí e ver essa multidão de gente continuando sendo atraída para Deus. Muitas vezes nós cultivamos uma santidade muito assim, cosmética, no erro. Eu pequei, assim, bem assim. Não é isso.
é uma santidade eclesial, é salvar a humanidade toda, rezar pelos pecadores, vamos juntos, né? Vamos trabalhar pela salvação da humanidade toda. Foi para isso que Jesus deixou o seu pequenino rebanho. Não tema, meu pequenino rebanho, porque eu estarei convosco. Esse pequeno rebanho junto com Jesus será o sal que vai salgar tudo. Segunda coisa mais importante é a questão da Rússia, né? Da mentalidade, dessa ideologia, mãe de tantas outras ideologias que vão destruindo a fé do nosso povo. A fé, a vida e a dignidade, numa ideologia que cultiva o ódio, a divisão e a insatisfação nata, aonde as pessoas não querem crescer, querem ter raiva de quem tem alguma coisa. Então, essa mentalidade é que Nossa Senhora quer prevenir a humanidade, de maneira bem clara. Terceiro segredo, como nós sabemos, foi lido aqui nessa praça pela primeira vez no 13 de maio do ano 2000. Terceira parte do segredo, revelado no dia 13 de julho de 1917, na covadaria, revelado às crianças. Para nós, 13 de junho do ano 2000. Escrevo em ato de obediência a vós, meu Deus, ao me mandais por meio de vossa excelência, reverendíssimo bispo de Leiria, e vossa e minha mãe santíssima, santíssima mãe. Depois das duas partes que já expus, vimos do lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com espada de fogo, em a mão esquerda ao cintilar. Despedia chamas que pareciam que iam incendiar o mundo, mas apagava-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. Então tinha um anjo com uma espada, né, e a mão de Nossa Senhora que se sustentava, porque era a punição para a humanidade toda. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte, disse, vamos dizer junto? Penitência, penitência, penitência. Não, o que é a penitência? É o sinal do arrependimento dos seus pecados. O anjo avisa que tem a penitência. É semelhante ao início do ministério público de Jesus. Como é que o ministério público de Jesus começa? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começa a pregar na Galileia, e nós vamos lá também, né? Lá ele começa dizendo isso, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é fazer penitência, se converter dos seus pecados. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante como se veia as pessoas num espelho, quando lhe passava por adiante. Então, ela já dá a marca que tipo de visão. Essa não será uma visão que vai, vamos dizer, desnudar o futuro. É como no espelho, é confuso. Ela vê de forma confusa, não é uma forma clara. Não é um filme do que é o futuro. Certo? Ela vê de forma confusa. Alguns sinais das coisas de forma simbólica. Algo semelhante no espelho, quando lhe passa adiante. Um bispo, vestido de branco, tivemos o pressentimento do que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo do qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fosse sobreiro com uma casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio em ruínas, e meio trêmulo, com um andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e ia orando pelas almas dos cadáveres que ia encontrando pelo caminho. Então, o que é que ela vê? Um bispo vestido de branco, que ela diz, é o Papa, né? Ele vê que atravessa uma cidade, e é interessante, é uma cidade em escombros, né? É bem o ser humano.
Porque o ser humano constrói e destrói o que ele mesmo construiu. Né? É uma construção humana. E é também uma destruição humana. O homem que constrói e destrói o que ele faz pelas guerras e tantas outras coisas. Coisas construídas por ele e destruídas por eles próprios. O Santo Padre vai trêmulo e vai vendo muito, junto ele com os bispos, os padres, e muitas pessoas sendo mortas. E ele abençoando e rezando pelos cadáveres. Está todo mundo trêmulo. Até o Santo Padre está trêmulo, atravessando aquela coisa, aquele caminho. Chegando ao cimo do monte, o que é que tem no cimo do monte? A cruz de Cristo. Toda a história da humanidade retorna ao centro dela. O fim dela é a cruz de Cristo, que é a salvação. Chegando no cimo do monte, prostrando de joelho aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns tras os outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, várias pessoas seculares, quer dizer, leigos, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sobre os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em mão. Nele recolhia o sangue dos mártires e com ele regava as almas que se aproximavam de Deus. É uma mensagem que existe desde o começo da igreja. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O cristianismo mais cresce quanto mais cristão é morto. O sangue dos mártires é aquilo que rega o nascimento de mais cristãos. Então, é impressionante imaginar que para que a gente tivesse fé hoje, foi regado com sangue de outros. Outros morreram para que a gente tivesse a fé. Deram a vida, derramaram o seu sangue. Nós só temos a fé hoje porque alguém morreu antes, derramou seu sangue. Primeiro Jesus Cristo, depois muitos outros em fidelidade à fé. Estevão e os outros, e os cristãos do século XX, que foram martirizados, os que estão sendo martirizados na Síria hoje. Então, nós devemos a eles a nossa fé. A nossa fé é regada pelo sangue dos mártires. Mas outra coisa bonita, na visão, o Santo Padre morre. Na visão, o Santo Padre morre. E é muito interessante, no final do comentário teológico que o Papa Ratzinger, depois do futuro Papa Bento XVI, ele faz um comentário que é fantástico. Ele diz, interpretando essa visão, na via sacra desse século, ela diz que o que o Papa Ratzinger interpreta a visão? É uma via sacra de sofrimento, é uma via sagrada, onde as pessoas são mortas. É uma via sacra. É mais uma via sacra do século XX. Por isso que o Papa João Paulo II só revelou no ano 2000, que tinha acabado o século XX. Tem um papel especial a figura do Papa, na árdua subida da montanha. Podemos ver, sem dúvida, figurados constantemente diversos papas, começando por Pio X, até o Papa atual, que no caso era João Paulo II, que partilham os sofrimentos desse século e se esforçam por avançar no meio deles, pelo caminho que leva à cruz. Na visão também o Papa é morto na estrada dos mártires. Então essa profecia era que o Papa iria morrer. Morrer por um tiro. Mas não era razoável que o Santo Padre, depois do atentado do dia 13 de maio, então o atentado foi no dia 13 de maio de 1981, mandou trazer o texto da terceira parte do segredo, tivesse lá identificado o seu próprio destino. Então o Papa mandou trazer o segredo para o hospital e leu e disse, era para mim a bala. O Papa para morrer era eu. Eu fui o Papa escolhido para morrer. Esteve muito perto da fronteira da morte, tendo ele mesmo explicado a sua salvação com as seguintes palavras.
foi uma mão materna que guiou a trajetória da bala e o Papa agonizante deteve-se no limiar da morte. A bala de João Paulo II ele atravessou boa parte do corpo, desviando de todos os órgãos vitais, fazendo curva. Saiu fazendo isso no corpo dele, para salvar os órgãos vitais dele. Ele disse, foi a mão de Nossa Senhora que botou a mão na bala. O fato de havido lá uma mão materna que desviou a bala mortífera demonstra, uma vez mais, que não existe um destino imutável. Não existe um destino imutável. Não existe um futuro imutável, aquilo que não pode mudar. Não existe nada que não possa se mudar. A profecia era que o Papa morreria. Que a fé e a oração são forças que podem influir na história. Em última análise, a oração é mais forte do que a bala e a fé é mais poderosa do que os exércitos. Então, o que é que o Ratzinger disse? A profecia foi mudada no último instante. Deus atendeu às orações e no último instante a bala que era para matar salvou. Isso mostra que nenhuma profecia é fatalista. Deus não quer dizer, olha, vai acabar tudo. Ele não quer isso. Ele quer que a gente tome consciência da nossa realidade e tenha sempre uma possibilidade de mudança. Então, Fátima, o maior segredo é esse. É que a oração e a fé da igreja pode mudar o rumo da história. Depende de nós que somos igreja, mudar o rumo da história da humanidade. Não porque a gente vai ser capaz de se organizar para mudar o mundo da sociedade, mas a nossa fé, a nossa oração é mais poderosa do que a política, é mais poderoso do que os exércitos, é mais poderoso do que qualquer coisa. E ela pode influir o caminho da história. Então, uma coisa que já depende dessa situação é que é por isso que se você for ver todos os discursos de João Paulo II, quando veio aqui em Fátima, se eu não me engano, em 83, 13 de maio de 83, estava aqui, os discursos dele e as orações dele são quase um clamor desesperado. Assim, que Deus... É uma oração de alguém que está diante de uma situação muito... Ele começa a notar que aquilo aí, até o ano 2000, estávamos num período crítico. É interessante que até quando ele veio aqui em 83, ele veio já sabendo, não, aí ele já estava claro para ele o segredo. Não estava claro para os outros. Mas as orações dele, ó Senhora, salva esta humanidade, salva, salva, são orações quase desesperadas. E é engraçado quando ele vem aqui, e os discursos dele são quase de alguém que está vendo uma situação muito periclitante. As do ano 2000 já são, ele vem no ano 2000 aqui, é tudo festivo, agradecendo, agradecendo, agradecendo. Ele sabe que está num limiar de fechar uma história, e por isso a pressa dele de consagrar o mundo. E ele faz a consagração no ano 1984, ele manda carta para todos os bispos, que em todas as dioceses do mundo se faça a consagração ao Imaculado Coração, convida os mais próximos para vir a Roma, para fazer a consagração ao Imaculado Coração de Maria em 1984. Quando nós fomos visitar ontem o Muro de Berlim, está lá a oração, a frase, ó divina pastora, tu que fosses aquela que foi conduzindo a história para aquele muro ser derrubado. Tu que conduzistes o caminho para aquele muro cair. Então, a consagração 84, 88, o muro cai. E aí nós temos a primeira grande vitória, não a última, não é uma vitória, é a vitória de uma batalha, não uma vitória final. Mas começa o caminho, e é muito interessante, que os biógrafos dizem, que o pessoal que trabalha no Vaticano disse, João Paulo II nunca quis
saber, nem nunca recebeu. E quando foi entregue o documento a ele, do final como é que chama? Da investigação, do atentado, ele pegou o papel e disse, não quero ler isso não. Quem atirou em mim foi o demônio. Não quero saber quem foi quem. O resto tudo é marionete. Foi o demônio que fez todo o caminho. E é interessante quando o doidinho do Aliarca que atirou no Papa, que conversou com o Papa, quando o Papa foi perdoá-lo. Quando saiu, a primeira coisa ele disse, pergunte para o Papa, pergunte para o Papa. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo o que aconteceu. Quem foi que... Ele sabe. O Papa disse, eu sei. Foi o demônio. O resto é bobagem. Para onde foi, para onde veio. É as forças do mal se opondo contra o reino de Deus. É só isso. Não é mais nada. Quem, com o nome de quem, com o país de quem, isso é pouco interesse. Como ele disse, eu não dou ibope ao demônio. Eu não faço divulgação de obras dele. As obras do reino de Deus é que conta. Não fazem. E aí, tem-se aquela frase final que deve ficar forte para nós. Por fim, com tranquilidade, meu imaculado coração triunfará. Mas triunfará junto conosco, rezando, fazendo penitência, né, para que este mundo seja salvo. Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. E nós precisamos, pela oração, pela penitência, pela vida santa e pelo serviço, salvar a humanidade junto com Jesus. É esse o papel que a Virgem Maria assumiu e da qual ela trabalha até hoje. E essa é a nossa missão. Nossa missão não está de apontar, de correr, de corrigir, não. Nossa missão está de salvar junto com Jesus e com o Imaculado Coração de Maria. E aí, essa é a aparição mais importante, 13 de julho, já estamos muito em cima, 13 de agosto é a aparição que as crianças são sequestradas pelo administrador, lá o nosso amigo Arthur de Oliveira, né? Ele sequestra as crianças para as crianças não estarem 13 de agosto, por isso Nossa Senhora aparece no dia 19 de agosto, naquele lugar ali, que ele chama Valinhos, que a gente foi lá, não é? Naquele lugar, ela vai esse dia 13 de agosto, tem 20 mil pessoas. Nossa Senhora aparece com todos os sinais, só que ninguém vê, porque só quem vê são as crianças e elas foram retiradas. Aparece dia 19 de agosto. O engraçado é que o dia 19 de agosto Jacinta não estava. Não estava. Porque ela era uma criancinha, ela tinha ficado presa. A mãe... Ela ficou tão traumatizada com aquela prisão, ter ficado preso junto com o negócio, que a mãe não deixou ela ir pastorear. Naqueles dias estava o irmão João, que é João, o irmãozinho dela, substituindo ela. Quando começam a aparecer os mesmos fenômenos para a aparição, Lúcia diz para João, chama Jacinta aqui. Por isso que é mais perto, vocês não estão vendo. Por isso que se fosse na Cova da Iria, ia ficar mais difícil para Jacinta ir correndo até lá. Ela chama. João disse, não vou não, eu quero ver Nossa Senhora também. Lúcia era de uma... Eu te dou dinheiro. Ela disse um valor, eu te dou dinheiro para você que chama a Jacinta. Aí João, que depois confessou, disse, eu lembrei, eu vou chamar a Jacinta, vou ganhar o dinheiro por causa disso, e eu ainda volto com ela e vejo também, não perco nada, né? O João correu, foi chamar a Jacinta estava com a mãe queria pentear o cabelo dela, não deixou, ela saiu correndo de casa, fez aquele caminhozinho. Quando a Jacinta chegou ofegante, junto com o João, que foi acompanhando, agora eu vou ver. Junto com o João, só estavam os 4. Nossa Senhora aparece de novo, né, do dia 19 de agosto. Não dá tanta vazão ao que aconteceu. Ela aparece. Não tem uma mensagem muito importante em relação a isso, mas aparece. O mais interessante é essa história de Jacinta. Depois, 13 de setembro, Nossa Senhora aparece, fala de novo para fazerem muitas penitências. Já é uma multidão de 25 a 30 mil pessoas
que está no dia 13 de setembro. O caminho já é uma coisa, como eu já falei para vocês, Lúcia dizia, quando eu li o Evangelho eu lembrava daquilo, as pessoas pulando nos pés deles, agarrando e chorando, pelo meu filho, pela minha doença. Peça a Nossa Senhora perdão porque eu sou um pecador. Ela disse que era uma comoção. O caminho até a cova da Eli era uma multidão. Tinha uns 10 ou 15 homens que faziam papel de segurança, tirando o povo e eles andando para chegar na cova. Imagine, milhares de pessoas, né? Nem em veredas, né? Não estradas como nós temos hoje. Naquelas veredinhas, aquela multidão chegou, eles chegaram lá. Então Nossa Senhora fala de novo das penitências. E diz que vai aparecer no dia 13 de outubro, que vai acontecer o milagre. E enquanto isso, vocês sabem que as confusões continuam, as surras da Lúcia não vão parar, né? Vão continuar o seu caminho de apanhar. E aí eles vão chegando ao dia 13 de outubro. Tem por volta de 70, 100 mil pessoas aqui, imagine. Quase que destruíram todas as plantações. Imagine a raiva dos moradores. Eles perderam tudo. 100 mil pessoas não cabia nas estradinhas. As pessoas quebraram cerca, as pessoas pisaram nas plantações, afugentaram as ovelhas. Acabou tudo. Essa região aqui foi dizimada, como com um gafanhoto. Por isso que os moradores ficaram com mais raiva, perderam as suas plantações, perderam tudo. Imagina, assim, humanamente falando, é quase uma catástrofe. Aconteceu aqui no dia 13 de outubro. E aí, com a chuva muito forte, é uma situação... Todos os jornais de Portugal estavam presentes, todos os grandes jornais de Portugal. Vamos ver a narração desse último encontro do dia 13 de outubro. Que queres de mim? Perguntou a menina. Quero que construa aqui uma capela em minha honra. Depois acrescentou, eu sou Nossa Senhora do Rosário. Continuem sempre a rezar o texto todos os dias. A guerra vai acabar e os soldados em breve regressarão para casa. Eu tenho muitas coisas para lhe pedir, disse Lúcia. A cura de alguns doentes, a conversão de vários pecadores. Começou a dizer Lúcia. Alguns pedidos atenderei, diz Nossa Senhora. Eles se emendem e peçam perdão dos seus pecados. Não ofendo a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Aí depois o milagre. Depois Nossa Senhora começou a subir em direção ao céu. Mais tarde contou Lúcia, abriu as mãos e dela saiu um enorme feixe de luz que rasgou as nuvens, dando passagem ao sol. Aquele feixe refletia-se no sol, voltava e incidia sobre a terra, envolvendo a Virgem, que cada vez subia mais. Quando Nossa Senhora já estava perto do sol, apareceu ao seu lado São José com o menino. Pareciam abençoar o mundo, traçando alguns gestos em forma de cruz, com a mão. Pouco depois, tendo desvanecido esta aparição, vi o Senhor e Nossa Senhora, que me parecia Nossa Senhora das Dores. O Senhor parecia abençoar o mundo, tal como fizera São José. Desvaneceu-se também esta visão. Pareceu-se voltar a ver Nossa Senhora, com aspecto semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Extasiada do que vira, Lúcia voltou para as pessoas e gritaram, olhem para o sol. Todos olharam e ficaram estupefatos. O sol tinha afastado as nuvens e resplandia no azul do céu. Contudo, não se apresentava como habitualmente. Girava vertiginosamente à volta de si próprio. A luz era intensa, mas todos podiam fixá-lo a olho nu. Todo mundo podia olhar o sol de olho nu, sem ficar cegos. Lançava raios de várias cores que se projetavam no solo, conferindo à paisagem um aspecto fantástico. A luz assumira um tom azul, de um azul irreal. Este passara a um amarelo intenso, voltando de novo a transformar-se em azul. As pessoas, assombradas com aquilo que viam, caíam todas de joelho, e das suas bocas saíram gritos de assombro. Milagre, maravilha, Deus seja louvado.
Os gritos se espalharam pela cova da Iria, como uma oração imensa. De repente o sol começou a dançar e a saltar. De súbito parou e depois começou a dançar e saltar. Desprendeu-se do céu e precipitou-se em direção à terra. Voltou a subir e desceu mais uma vez, num movimento assustador. Por fim, novamente, a multidão ficou aterrorizada. Gritavam, socorro, Nossa Senhora, vamos morrer todos. Perdoai os nossos pecados, salvai-nos, Senhor. O terror durou alguns minutos intermináveis. Depois o sol retornou ao seu lugar, girando sobre si próprio, como um espetáculo de luz nunca visto. Era um fenômeno fantástico, que todos os presentes puderam testemunhar. Estamos falando de 70 a 100 mil pessoas. As pessoas tinham estado debaixo da nuvem, chuva durante horas e horas. Tinham a roupa ensopada de água. Ora, de repente, a roupa de toda aquela gente estava completamente enxuta, completamente seca, como se nunca tivesse chovido. As pessoas fitavam-se mutuamente estupefadas, tocavam nas roupas, apalpavam-se, voltando-se para o céu, caíam de joelhos e choravam de comoção. E gritavam, Virgem Santíssima, padroeira de Portugal, tende piedade de nós, pobres pecadores. E assim, chegamos à última aparição e a um milagre, mas voltando sempre para o movimento principal. O que a Virgem Maria pediu foi que nós nos convertêssemos e nós entrássemos num caminho de oração, penitência, evangelização e serviço para um princípio básico que Jesus ensinou no Evangelho: sede sal e luz do mundo. O que Nossa Senhora veio lembrar a todos nós aqui é aquela mensagem principal de Jesus: sede sal e luz do mundo. Mesmo se fôssemos, sendo um pequeno rebanho, se formos sal, daremos sabor ao mundo todo, e se formos fermento, levedaremos toda a massa. E é por isso que nós estamos aqui. Amém.